Pelo sinal de Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Bom dia a todos. Na meditação de ontem, nós refletíamos acerca dos truques do demônio para afastar-nos do caminho da virtude e da santidade. Eu dizia que a estratégia do demônio varia de acordo com o estado da nossa alma. Resta-nos falar de duas últimas artimanhas do demônio. A primeira que queremos comentar hoje, que é a quarta, né? Os truques do demônio para fazer-nos deixar o caminho da perfeição. O quarto ataque do demônio, quando já estamos no caminho da perfeição, é sugerir bons desejos com o propósito de nos desviar do propósito atual. Isso é muito importante nós compreendermos, né? Quando é que isso acontece? Por exemplo, uma pessoa doente, ela se propõe a suportar a enfermidade e ela está neste caminho para alcançar a virtude da paciência através daquela enfermidade. O demônio fala: como é que eu vou atrapalhar nesse propósito, nessa luta? Então, o demônio, ele começa a sugerir coisas boas que aquela pessoa faria se ela faria melhor se ela não estivesse doente. Veja como é a astúcia do demônio. Ele não sugere que a pessoa fique revoltada com Deus por causa da doença. Não, você é tão bom que você poderia fazer coisa melhor. E aí a pessoa começa a alimentar este pensamento, essa sugestão demoníaca. Se esse pensamento não for repelido, ele vai produzir um desassossego e um desânimo no doente, podendo chegar até a tristeza e a rebeldia contra Deus e contra a doença. Pois, segundo o entendimento desse doente, é esta doença que está impedindo dele fazer coisas boas. Portanto, aqui nós precisamos aprender a seguinte lição: nós precisamos aprender a nos prevenir para não alimentar bons desejos simplesmente porque são bons, mas que estejam além das forças atuais que nós possuímos.
Podemos dizer assim, né? Seria como que se você fosse além, desejasse ir além do que você pode, gerando a perturbação e o desassossego. Aqui, um exemplo na vida dos santos que nós podemos verificar é Santa Teresinha. Santa Teresinha de Lisieux, ela foi carmelita, todos nós sabemos e conhecemos a história de Santa Teresinha, e queria se tornar ela tinha grandes desejos, mas Deus foi purificando esses desejos dela para que ela pudesse se tornar na igreja tudo aquilo que ela queria ser, porém numa condição de monja enclausurada e mais ainda, vivendo uma vida relativamente curta e ceifada pela doença, mas que ela queria ser missionária, ela queria ser mártir, ela queria ser... E aí ela descobriu que ela poderia ser tudo isso sendo na igreja uma única coisa: ser o amor. No coração da igreja, minha mãe, serei o amor, e sendo o amor, serei tudo. E, portanto, significa que ela não alimentava desejos além daquilo que ela possuía. E a igreja pode reconhecer isso ao declará-la padroeira das missões, junto com São Francisco Xavier, sem que ela nunca tivesse saído do Carmelo, por um único dia. Portanto, nós precisamos tomar cuidado com pensamentos bons, mas que nos colocam em crise com o estado atual que eu estou vivendo e que possivelmente continuarei a viver daquela mesma maneira. Precisamos repelir esses pensamentos. A cartada final do demônio é a astúcia da serpente maligna, que vai tentar fazer de todo jeito que nós caiamos na soberba e na vanglória por conta das nossas vitórias. Pode ser que tudo que o demônio já tentou, nada ele tenha conseguido nos afastar do caminho da virtude, no caminho da santidade. Então você está vivendo um progresso espiritual, você está crescendo na virtude. O diabo não vai desistir mesmo assim. E aí a sua cartada final é a soberba, é atiçar a soberba por conta das vitórias. Por isso que diz a Escritura, e a igreja nos faz recordar no tempo pascal, no tempo da quaresma, essa realidade. Diz o texto da Escritura, quando a igreja coloca cinzas sobre as nossas cabeças, diz assim: lembra-te, ó homem, que és pó, e ao pó has de tornar. Lembra-te que não és nada, de que não somos nada, de que não sabemos nada, de que não podemos nada por nós mesmos.
de que não merecemos nada além da condenação eterna. Esse é o nosso único merecimento pessoal. Esse pensamento, essa imunização contra a doença da soberba é muito importante, porque é com ela que de fato o demônio vai tentar o seu último expediente para nos afastar do caminho de Deus e do caminho da virtude. Tem uma música que se costumava cantar no ofertório e que tem uma letra pobre, é ruim mesmo, e que é o contrário disso que a gente está ensinando aqui. A música dizia assim: quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer, repare nossas mãos abertas, trazendo as ofertas do nosso viver. Péssima teologia e música. Ao contrário disso, nós devemos dizer, aí cantar um outro canto de ofertório, que na minha opinião é muito mais adequado. Eu não sou nada e do pó nasci, mas tu me amas e morrestes por mim. Diante da cruz só posso exclamar, teu sou. Toma minhas mãos, te peço, toma meus lábios, te amo, toma minha vida, ó Pai, teu sou. Quando perguntarem a você quantos anos você tem de idade, né? Você poderia responder assim: eu tenho pouquíssimos para amar a Deus como Ele merece. Nós precisamos lembrar que é muito propício para nós aumentar o combate contra a soberba. E muito ajuda para não cairmos na soberba, em primeiro lugar, a memória dos nossos erros do passado e os males que poderíamos estar fazendo hoje, se Deus não tivesse concedido a sua graça para nós. Nós devemos dizer assim: onde estaria eu se Deus não tivesse me salvado? Se Deus não tivesse me resgatado? O que eu estaria fazendo? E não tenha dúvida, estaria fazendo muita coisa do qual você estaria se arrependendo. Você se arrependeria. Dê muitas graças a Deus pelo teu resgate. Dê glória a Deus pela tua vida cristã. Diga a Deus na oração: não permita, Senhor, nunca eu me aproprie da honra que te é devida e das graças que te pertencem. A ti o louvor, a honra e a glória. Lembra-te das palavras de Cristo: quem se humilha será exaltado, e quem se exalta será humilhado. Com isso eu termino as reflexões acerca dos truques do demônio, e vou introduzir um tema que pretendo terminar somente amanhã para a oração, que é o tema das paixões, os conselhos para vencer as paixões. Hoje nós vamos entender o que são as paixões. Todo ser humano, ele possui a capacidade de sentir, ou chamadas faculdades sensíveis, também chamadas de apetites.
São dois os apetites. Existe o apetite racional e o apetite sensitivo. O apetite racional, nós chamamos ao longo dessa, baseado no livro de Lorenzo Scopoli, Combate Espiritual, nós chamamos de vontade superior, né? Mas na verdade ela é a própria vontade que busca o bem pela razão. É a vontade se atraindo para o bem por conta do seu intelecto, da sua razão. Ele pensa no bem e por isso a vontade quer o bem. Esse apetite, esse querer o bem a partir da razão, chama-se apetite racional. Mas existe um outro apetite, que é o apetite sensitivo, que é aquele que busca o bem pelos sentidos. O apetite sensitivo é também chamado de concupiscência ou sensualidade. E ela é uma força que nos arrasta, e é uma força genérica, que nós podemos distinguir em duas potências. A primeira potência é o apetite concupiscível, ou seja, é aquela atração que nós temos pelas coisas que são atrativas, deleitáveis, fácil de alcançar. Então, você se move, a vontade se move por causa da atração, por aquilo que lhe atrai, por aquilo que lhe é concupiscível. Existe também o apetite sensível, irracível, que é uma outra potência, a potência irracível, que é aquela atração pelas coisas difíceis e pelo bem que só vai ser alcançado depois de muito lutar. É o bem árduo e difícil de conseguir. Os dois são forças que arrastam a vontade, porém um arrasta no sentido de atrair e o outro lhe arrasta no sentido de resistir. Para um você precisa ter atração, por um você tem atração, por outro você tem resistência. O Catecismo da Igreja Católica, ele ensina no número 1763 o que são as paixões. As paixões são as emoções ou os movimentos da sensibilidade que inclinam alguém a agir ou não agir, em vista daquilo que é experimentado ou imaginado como um bem ou como um mal. Então, dependendo daquilo que nós entendemos como bem ou como mal, agirá essas duas atrações, essas emoções e movimentos da sensibilidade. Ou eu serei atraído pelo bem, ou eu resistirei ao mal. Bem, as emoções, elas não são nem boas nem más. As paixões, elas não têm uma valoração moral inicial. Claramente, as paixões, elas têm uma inclinação. As paixões são essenciais para a vida humana. Porém,
as paixões, elas foram, devido ao pecado original, elas estão inclinadas naturalmente, né, para o mal. Há uma inclinação para o vício. Nós veremos um pouco mais disso amanhã, porque as paixões, como nos ensina o nosso autor, ele diz assim: se quiseres adquirir alguma virtude, não te sirvas de certas práticas espirituais que se baseiam nos dias da semana, um dia para uma virtude, outro para outra. Diz o nosso autor: a ordem que se deve seguir no combate é enfrentar as paixões que mais te atormentam, esforçando-te em adquirir em alto grau as virtudes que são contrárias a essas paixões desordenadas. Alcançando essas virtudes, poderás facilmente obter todas as demais, logo que se apresentem a ocasião, pois as virtudes estão sempre unidas e relacionadas entre si, de modo que quem possui uma perfeitamente, tem todas as demais de prontidão à porta do coração. Então, eu convido a todos a amanhã nós meditarmos sobre as diversas paixões que eu já enumero a elas, que são 11 paixões: amor, desejo, gozo, ódio, aversão, tristeza, esperança, desespero, audácia, temor e ira. Todos esses sentimentos, todas essas paixões, elas existem e podem se apresentar para nós. E nós podemos, e de fato é importante nós fazermos isso, nós podemos direcioná-las para o caminho certo. Ninguém poderá não ter as paixões. As paixões não podem ser necessariamente suprimidas. Elas devem ser ordenadas, e é preciso que saibamos conhecer o mecanismo que comanda as paixões, para podermos que elas nos ajudem a chegarmos no caminho da santidade, chegarmos mais alto no caminho da santidade. Peçamos a Nossa Senhora, saúde dos enfermos e consoladora dos aflitos, que ela nos alcance de Deus nosso Pai, que sejamos libertos dos males e sejamos principalmente agraciados com a superação desta crise que nos traz esta pandemia, essa contaminação. Que Nossa Senhora rogue por nós e por todos, principalmente aqueles que já foram infectados, para que se recuperem, e aqueles que ainda não foram, para que sejam preservados deste mal.
Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicasses nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.